Boa noite. Seja bem-vindo ao aulão sobre liderança, onde você já pode preparar aí seu papel, sua caneta, o caderninho para você poder fazer bastante anotações, porque vai ter muito conteúdo, vai ter muito versículo, tudo dentro da palavra, para você entender sobre liderança. Existem pessoas que não sabem liderar. Existem pessoas que não entendem que elas precisam aprender sobre aquilo que elas não sabem. Existem líderes que têm deixado a desejar. Infelizmente, existem líderes que estão arruinando não só os seus ministérios, como estão arruinando a vida dos seus liderados. Então, se você é líder, se você pretende ser líder, você precisa assistir essa live. Se você conhece alguém que é líder ou que quer ser líder, mande essa live para essa pessoa, lembrando que só vai ficar salva por 24 horas, depois ela vai sair do meu feed. E se você não tem pretensão de ser líder, mas você tem um líder, é uma excelente forma de você saber se o seu líder está de acordo com a palavra de Deus, se ele está andando em retidão, as coisas que ele está fazendo, que ele tem que deixar de fazer, aquilo que ele pode melhorar, enfim, vai ser bom para quem é e para quem não é líder. Então vamos lá. A gente precisa ser um líder insatisfeito. E ao longo dessa live, ao longo dessa aula, você vai entender o que é esse líder ser insatisfeito. Porque dá um ar estranho, né? Nossa, não estou satisfeito. Você vai entender um pouquinho mais pra frente a vantagem de você ser um líder insatisfeito. Na verdade, nós devemos ser insatisfeitos em tudo em nossa vida e você vai entender o porquê disso. Eu vou falar aqui sobre a liderança dividido em 3 partes: responsabilidade, pregação e espiritualidade. As 3 precisam andar juntas. Quando a gente entende que existem partes de um todo, que se algo fica faltando, esse todo não funciona bem, a gente começa a procurar essas partes para fazer com que elas funcionem bem, para a roda girar tranquila. Imagina aí uma roda que ela tá com um quebradinho, ela vai ter uma dificuldade para girar. Então, para sua liderança poder rodar bem, para ela poder caminhar bem, você vai precisar alinhar tudo isso. Responsabilidade, pregação e espiritualidade. Não adianta você ser uma pessoa que tem responsabilidade, que tem a pregação, mas não tem a espiritualidade. Ou tá com a espiritualidade, com a pregação, mas não tem responsabilidade. Os 3 precisam andar juntos. E para começar, o versículo que vai abrir aqui vai ser Mateus 5, versículo 20. Mateus 5, 20, que diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então a gente precisa entender de forma bem clara que não adianta você ser como um fariseu, como um escriba, que muito conhece e pouco pratica. Fala, mas não faz. Lá em Lucas 17:10. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aqui a gente precisa entender que, mesmo que quando se trata de um líder, ele não tem que fazer somente aquilo que cabe a ele fazer. É chamado de servo inútil, aquele que faz somente o que deve fazer. Pessoas hoje fazem exatamente aquilo que elas foram mandadas, ordenadas, aquilo que elas foram solicitadas. Pessoas, quando fazem além daquilo que elas foram chamadas para fazer, são pessoas vistas quase que como raras. É difícil você ver pessoas fazendo além daquilo que foi solicitado. E quando você enxerga que você precisa fazer além, independente de quem está te liderando, independente do outro, você vai fazer com amor e com excelência, porque você está fazendo para Deus. Então não seja esse servo inútil, que faz apenas aquilo que o seu líder pede. Não seja um líder inútil, que faz apenas aquela liderança rasa, que afinal de contas todos estamos servindo a Deus, mesmo um líder e um liderado. Tem uma frase que diz assim: liderança é a capacidade de influenciar e inspirar pessoas, motivar, isso no sentido espiritual. Então você precisa ser um líder
que têm essa capacidade de influenciar e inspirar pessoas. Tem líderes que não têm a capacidade de influenciar pessoas. Tem líderes que os liderados, a última coisa que eles querem seguir é o exemplo dessa liderança. Líderes fracos, líderes que não conseguem fazer com que as pessoas tenham vontade de aprender com ele, aprender sobre ele, aprender dele. Líderes extremamente fracos. A palavra inspiração, no grego, chama theopneustos, que significa o sopro de Deus no homem. E no latim seria anima, que quer dizer vida. Boa noite, bem-vindas. E aí você precisa entender que uma liderança que inspira, uma liderança que gera vida, é uma liderança que tem essa capacidade de gerar vidas, porque tem líderes que estão expirando. E o que é expirar? Quando você expira, você põe ar para dentro, é a vida. Quando você expira, você põe o ar para fora. Seria como se você estivesse sem o seu fôlego de vida. E Ananias, lá em Atos, a paz, Kátia, bem-vinda. Lá em Atos 5, do 4 ao 5, vai dizer assim: a propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Tem algumas traduções que estão assim: caiu no chão e expirou. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Tem líderes que estão expirando diante de Deus por causa da mentira, porque têm usado a sua liderança de forma errada, mentirosa. Não estão gerando vida, estão gerando morte. Tem muitos líderes que estão fazendo as pessoas expirarem, perderem a sua vida. Aqui Ananias, ele expirou por quê? Porque ele mentiu ali para os apóstolos, mas na verdade, primeiramente, a gente mente para Deus. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz, principalmente quando a gente está se relacionando com pessoas que têm um verdadeiro compromisso com Deus. Tem uma frase que diz assim, de John Maxwell: liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia outra. Então a liderança aqui, ela não está se tratando de você ter título, cargo, de você querer estar por cima. Aqui está se tratando de você ter uma vida que vai influenciar. O que adianta você liderar uma pessoa que você não gera transformação nela? De repente já passou um líder na sua vida que você olhou para ele que ele não acrescentou em nada na sua vida, ele não fez nenhuma transformação na sua vida. Então ele não entendeu que o liderar é transformar. Jesus foi o maior líder que a gente pôde que a gente pôde contemplar, porque ele inspirou milhares de pessoas. E ele vem inspirando até hoje. Essa inspiração é ele conseguir passar esse fôlego de vida para outras pessoas. Tem uma frase de Henry Ford que diz assim: não encontre a falha, encontre um remédio. Você não tem que ser a pessoa que fica procurando defeito, que fica procurando problema. Encontra a solução, encontra o remédio. Algumas frases que eu vou citar aqui são de pessoas, tem até, né, por exemplo, ateus e tudo, mas se atente à frase, não se atente à pessoa em si, à frase. Que a partir do momento que aquilo é a verdade, toda verdade vem de Deus, não existe verdade no diabo. Então, a partir do momento que ele falou aquilo e aquilo dali é uma verdade, então, de fato, é verdade. Não se prenda à pessoa, né, de repente ser um ateu aí. Você tem que ir de encontro ao problema, isso é, você tem que ir contra. Ou você entender que você tem que ir ao encontro da solução, que é a favor. Não seja a pessoa que fica procurando só o problema. Tem líderes que eles só encontram problemas. Boa noite, tem problema não. Tem líderes que eles só encontram problema. Ele nunca encontra solução. Ele não consegue resolver problemas. Ele não tem a capacidade para isso, porque ele se limita apenas aos problemas. Ele não desenvolve aquilo que ele não tem como habilidade. Max Lucado, ele disse assim: um homem que quer conduzir a orquestra deve virar as costas para a multidão. Se você quer ser um líder, você vai precisar virar as costas para a multidão. Você vai precisar virar as costas para a multidão e ficar de frente para as pessoas que você está liderando. Um líder, no caso esse da orquestra, por mais que às vezes ele possa virar para a multidão, acenar, conversar,
a interação dele real é com a orquestra. O comprometimento, a sua energia, tudo aquilo dali é com a orquestra. Um líder que está preocupado com quem está vendo, com o palco, com aplausos, com esse tipo de coisa, ele pode deixar a orquestra a desejar. Ele pode parar de reger, ele pode acabar fazendo algo que ele não deveria fazer, preocupado com a multidão, preocupado com a plateia. Norman Schwarzkopf, um negócio assim, ele disse a seguinte frase: a liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter, mas se tiver que passar sem um, que seja sem estratégia. Não tem como você ser um cristão líder sem caráter. Você pode até ter problema com estratégia, mas não tenha problema com seu caráter. Porque caráter duvidoso não faz parte de cristão. Um líder sem caráter, ele não é cristão. Você precisa ter caráter. Se você não tem o seu caráter transformado e moldado por Cristo, peça para ele fazer. Porque estratégia, você pode entrar no Google, você pode perguntar para alguém, você pode pagar alguém para poder te ajudar, para poder fazer para você. Tem N formas, mas o seu caráter, isso aí depende única e exclusivamente de você. Então não seja um líder que não tem caráter. Estratégia é algo que você também pode pedir para Deus. Deus deu estratégia para Josué, ele deu para Davi, ele deu para Moisés. Aquilo que você não tem, peça para Deus. Aquilo que você não tem, busque. Deus deu inteligência para várias pessoas criarem coisas para nos ensinarem. Deus não deu inteligência para o homem, desenvolveu a medicina, a tecnologia, matemática, quantas coisas o homem desenvolveu, e aí você não está aprendendo por quê? Busque ter estratégia. Franklin Roosevelt, ele disse o seguinte: as pessoas perguntam qual é a diferença entre um líder e um chefe. O líder trabalha descoberto, o chefe trabalha encapotado. O líder lidera, o chefe guia. A gente precisa entender que o líder, ele tem que trabalhar às claras. Ele não tem que trabalhar no oculto, às escuras. Nós somos chamados para sermos luzes. Se você é líder, você precisa ser luz. Se tem liderados na escuridão, você tem que iluminar aquele lugar. Se tem coisa podre, coisa escura, coisa suja, você precisa limpar, você precisa trazer a luz. Não seja o líder que fica escondendo coisas. Nós somos chamados para ser sal e luz. E tudo tem que vir à tona, tudo tem que vir à luz. Um líder de verdade, ele não vai ficar fazendo coisas escondidas, porque ele sabe que ele pode esconder do mundo inteiro, mas o principal e mais importante, que é Deus, ele não consegue esconder. Mais uma frase. Joy Nómata, uns nomes que só Jesus, né? Para ser um líder, você tem que fazer as pessoas quererem te seguir. E ninguém quer seguir alguém que não sabe onde está indo. Tem vários líderes hoje que são fracos, que não sabem para onde vão, mal sabem onde estão, não conseguem ter noção do caminho que devem trilhar, não conseguem enxergar onde eles devem ir. São pessoas que têm um problema extremamente difícil de lidar com a condução. Não sabem onde querem chegar, não conseguem trilhar um caminho para isso. Ou se conseguem trilhar um caminho, ainda não tem clareza de onde querem chegar. E para você conseguir influenciar uma pessoa para ela te acompanhar, se ela ao longo do caminho perceber que você não sabe para onde você está indo, ela vai te deixar, ela vai te abandonar. Por que Jesus teve tantos seguidores? Por que a multidão acompanhava Jesus? Porque a todo momento ele sabia o que ele estava fazendo, para onde ele iria, qual que era a mensagem central dele. Ele sabia isso o tempo todo. Café? Alguém aceita café? Então, como ele tinha isso muito forte, as pessoas não tinham dúvida em segui-lo. Era muito claro a mensagem dele. Você, como líder, a sua mensagem está clara? Se você é, por exemplo, líder de casais, mas você é uma pessoa que está falando sobre finanças, você pode ajudar, sim, muitos casais. Um dos motivos, né, de vários divórcios está relacionado a finanças. Mas você precisa voltar para o casal. Imagina um líder de casal que só fala de dinheiro. E aí eles estão com problema na área espiritual, na área sexual, com os filhos. Eles estão com problema conjugal, eles estão com outros problemas. Mas a pessoa só foca em uma coisa que não tem nada a ver ou que é só uma parte do todo. Um líder, ele precisa entender daquilo que ele está fazendo para ele poder conduzir as pessoas da melhor forma.
Tem uma frase de George Van Valkenberg, que diz assim: a liderança é fazer o que é certo quando ninguém está olhando. E aí a gente pode dizer que o nome disso seria a definição de quê? De caráter. De caráter. Você precisa ser a pessoa que tem caráter. Você precisa ser a pessoa que quando você tá só com um, quando você tá no meio de todos, você é o mesmo. Não seja a pessoa que depois que você sai, as pessoas dizem assim: nossa, quando vem falar comigo no particular, é uma grossa, é uma sem educação, me humilha, mas na frente de vocês é super gente boa. Não seja isso. Porque as pessoas vão falar, as pessoas vão te entregar. Liderança é posto de destaque, é um lugar de destaque. Então não ache que as pessoas não vão falar quem você é quando as outras não estão por perto, porque elas vão falar. E lembra que é muito mais fácil as pessoas acreditarem quando você fala mal do que quando você fala bem. Porque se você fala bem demais de uma pessoa, a pessoa vai duvidar. Agora, se você falar mal, ela vai conseguir acreditar muito mais fácil, principalmente se essa pessoa já tiver algum histórico. Aí que vai ficar mais fácil ainda para acreditar. Abraham Lincoln, ele disse uma frase incrível: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Quando você é um líder verdadeiro, você não está preocupado se você vai fazer alguém que vai ficar melhor do que você. Você não está preocupado de fazer alguém que vai pegar o seu lugar. Você não está preocupado de formar líderes, de capacitar líderes. Porque você sabe quem você é, o tipo de liderança que você tem. Quando a gente é bom em algo, a gente não fica preocupado com a concorrência. A gente tem que preocupar somente com a gente. O seu maior concorrente é você mesmo. E aí esse líder que quer desenvolver habilidades em outras pessoas é o que entendeu a verdadeira essência do id por todo mundo, pregar o evangelho. A partir do momento que você é um líder e você está capacitando pessoas para deixarem de ser liderados para se tornarem líderes, é uma forma de você espalhar o evangelho. É uma forma de você trazer a transformação para essa pessoa, para ela levar a transformação para outras pessoas. O líder ele não tem que ter medo disso. Agora você precisa entender que existe diferença entre ser importante e ser conhecida. Por exemplo, Dalila é uma pessoa extremamente conhecida. Quem não conhece a história de Dalila? As pessoas não precisam nem conhecer a Bíblia, porque muitas conhecem a história da Dalila, que cortou o cabelo de Sansão, aquela coisa toda. Essa historinha simples, é extremamente conhecida. Só que o fato dela ser conhecida não quer dizer que ela foi uma pessoa importante. A importância de Dalila, significativamente, positivamente, é zero. Ela não teve nenhuma importância relevante. Pelo contrário, a imagem dela é totalmente corruptiva, corrompida. A imagem que ela tem, né, de prostituta, de ter entregado o segredo dele, de ter aproveitado da fragilidade dele, ou pelo fato de ele estar apaixonado, ela não teve importância nenhuma. E aí, às vezes, você está querendo pessoas conhecidas, mas que não são pessoas importantes. Porque importar é você colocar para dentro. Quando você conhece alguém importante, você pega aquilo dali de bom da pessoa e coloca para dentro. Uma pessoa conhecida, não necessariamente ela vai ser importante. Uma frase de Tertuliano: toda verdade é verdade de Deus, que foi aqui quando eu falei em relação a essas frases. Então, vai ter ateu, vai ter um monte de coisa aqui no meio. Não se prenda às pessoas, se prenda apenas às frases. Ensinar do latim é insignare, algo assim, que significa marcar. E aí a sua liderança, ela precisa deixar marcas. A sua liderança, ela precisa marcar, ela precisa transformar as pessoas. Porque tem pessoas que conseguem transformar, só que de forma negativa. Aí, na verdade, não é transformar, é deformar. Tem liderança que consegue deformar pessoas. Tem liderança que deixam pessoas completamente destruídas. Tem lideranças que fazem com que as pessoas não desenvolvam absolutamente nada. São as lideranças que deformam. E a gente precisa marcar de verdade, mas marca como um sinal, como uma transformação na vida do outro. O líder, ele deve despertar as pessoas
no seu chamado, principalmente em relação a Deus. Tem líder que não consegue despertar os liderados para terem relacionamento com Deus. Só que isso tem que ter sabedoria. Eu já vi pastores mandarem pessoas fazerem jejum coletivo, de forma completamente errônea. Fazerem jejum de uma forma sem instrução. A pessoa virar e falar que estava fazendo jejum porque o pastor mandou, mas que não via a hora de comer porque estava morrendo de fome. Sai e entra, que aí volta. Deck. Volta ao normal, tá bom? E aí esse líder não deu instrução nenhuma para essas pessoas para simplesmente mandar fazer um jejum. Voltou? Ô, glória. Eu preciso saber se voltou. Eu liguei aqui minha internet. Minha internet tá cheia, tá ligada. Sai e volta. Eu vou seguindo aqui, tá bom? E aí o líder, ele precisa saber instruir os liderados em qualquer coisa que ele for fazer. Se ele é um líder que vai mandar fazer um jejum coletivo, ele precisa primeiro ensinar para as pessoas sobre jejum. Tem gente que não sabe sobre jejum. Na verdade, tem muitos pastores que sabem de forma bem errada sobre jejum e não procuram saber. E aí não adianta o líder ensinar errado. E aí agora eu vou falar o que todo líder precisa ter. Primeiro, preparo. O que é preparo? É o pré-paro. Pré é antes e paro é para uma finalidade. Quem não se prepara fica para trás. Por quê? Capacidade é para você se... A finalidade é para você ter a capacidade de se antecipar, para você sair na frente da maioria. Tem muitas pessoas que não se capacitam, que não se preparam, que não estudam, que não fazem nada e querem dar certo, querem sair na frente. Se você falar para uma pessoa que quer construir uma casa, você não vai procurar alguém que não tenha pelo menos a experiência como pedreiro. Se você for fazer uma cirurgia, você não vai querer fazer uma pessoa que acabou de entrar para medicina ou para alguém que fica maratonando Grey's Anatomy. Você vai querer um médico, de preferência especializado, que tenha experiência naquilo, capacitado. E aí, quando se trata das coisas de Deus, as pessoas querem, porque querem fazer de qualquer forma, querem fazer com o coração, né? Eu amo a Deus, eu faço de coração, mas Deus, por mais que ele veja a sinceridade no seu coração, ele quer ver a sua disposição em se capacitar para poder fazer o seu melhor. Se no seu trabalho você tem que se capacitar, você tem que se especializar, às vezes, para você ter uma promoção, você vai precisar fazer um determinado curso, faculdade. As coisas do mundo, no geral, é até triste falar isso, mas elas são muito mais organizadas do que as coisas dentro da igreja. Qualquer pessoa sobe no altar. Qualquer pessoa prega, qualquer pessoa canta, qualquer pessoa abre uma igreja, qualquer pessoa vira pastor. Eu não sou contra a pessoa ter um pastorado a partir do momento que ela tem entendimento, que ela tem que correr atrás, que ela tem que ter, ela tem que se capacitar, ela tem que estudar. Teologia não é só para você falar que você é teólogo, é para você conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje estão pregando, elas pegam a Bíblia e é tudo palavra revelada. Não tem base bíblica, não tem conhecimento, não tem aprofundamento, a pregação é sempre a mesma. Líderes que não se preparam, líderes que não gastam tempo estudando. Todos os dias eu gasto meu tempo, eu invisto meu tempo estudando. A gente precisa fazer o que é necessário. E muitas das vezes o que é necessário não é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente gosta, aquilo que dá prazer. Tem coisa no seu serviço que você não gosta. Eu tenho certeza que não é possível que você goste de tudo no seu serviço. Tem coisa que é necessário, independente se você gosta ou não, você não faz. Então a gente precisa fazer o que é necessário. Vou dar um exemplo aqui do filho pródigo.
Ele desejou as bolotas que os porcos estavam comendo. Se ele desejou, é porque ele não estava passando fome nem necessidade. Que a partir do momento que você comeu, você não deseja se você não estiver com vontade. O fato de você estar com vontade quer dizer que você está com fome? Não. Estou com vontade de comer um chocolate agora, quer dizer que eu estou com fome? Não. Ele desejou. E tem líderes desejando as bolotas. O que isso quer dizer? Líderes que estão desejando coisas do mundo. Líderes que estão se contaminando, desejando aquilo que Deus está abominando, aquilo que não agrada a Deus. Líderes trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. Líderes se mundanizando, se igualando. E aí você tem que se preparar. E o preparo, ele leva tempo. Leva tempo. Quando Davi foi ungido a rei, ele foi ungido primeiro. Depois de um longo processo, ele se tornou rei. Quando José teve o sonho, né, das espigas se curvando e tudo, quando ele teve o sonho, passaram-se anos até ele se tornar governador. Houve um tempo de preparo e muitos líderes não querem se preparar, não querem se capacitar. A pessoa começou a ler a Bíblia ontem, ela já quer pregar amanhã. A pessoa começou a ir para a igreja hoje, ela já quer cantar amanhã. Pessoas que não querem levar o tempo do preparo. Para tudo tem tempo. A palavra é bem clara sobre isso. Critério. Tem muitos líderes que não têm critério. Você não sabe, a pessoa não sabe onde que tá, para onde que ela quer ir, ela não sabe nada. Líder completamente perdido. E você precisa se capacitar, você precisa estudar, você precisa entender que não adianta você ter dom se você não se capacitar. Você vai ficar limitado. Davi, ele foi chamado para tocar. Eu já falei alguns versículos aqui, eu vou falar bastante versículos. Davi, ele foi chamado para tocar. Lá em 1 Samuel 16, do 16 ao 22, vai relatar sobre isso. E eu vou ler aqui rapidinho, não vou ficar lendo tudo para a live não ficar muito longa. 1 Samuel 16, do 16 ao 22, diz assim: Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem. Toque bem. E te acharás melhor. E traze-mo. Então respondeu um dos moços: Eis que venho visto a um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, gentil presença, o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pães. Vou pular aqui para o 21. Não, para o 22. Cadê? Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e amou muito, e foi seu pajem de armas. Em outras traduções está escudeiro. 8. Do 16 ao 22, você vai ver 8 características, qualidades, capacidades. Você vai ver 8 coisas sobre Davi. 8. Aqui fala que ele era pastor de ovelhas, que ele sabia tocar bem harpa, que a presença de Deus estava com ele, que ele tinha boa aparência. Quantos líderes não cuidam da sua aparência? Quando os líderes são extremamente relaxados. Se você for um líder numa empresa, você não vai de qualquer forma para lá. Você não vai de chinelo, você não vai de bermuda com a barba por fazer, o cabelo sem arrumar. Se você se veste bem para poder liderar no ambiente empresarial, no ambiente secular, por que quando é para liderar dentro da igreja você tá lá todo maltrapilho? Parece que vai participar do teatro da igreja, vai ser o mendigo. Nada contra o mendigo. A gente precisa, né? Vamos ser adultos. A pessoa tá toda mal vestida. E aí ela acha que porque ela tá fazendo para Deus, ela pode ir de qualquer forma. Tem a presença, o Senhor é com ele. Quando o Senhor é com o líder, ninguém precisa abrir a boca para falar que Deus está nele, porque a própria pessoa mostra que Deus está nele. Quando a pessoa diz que o Senhor está com ele, é porque ele não precisou falar.
Porque senão ele teria dito, e ele disse que Deus está com ele. Quando alguém fala que o Senhor é com você, é porque ela viu isso em você. As pessoas não vão falar aquilo que você fala, elas vão falar aquilo que elas veem em você. Então era muito nítido que ele tinha a presença de Deus na vida dele. Prudente em palavras. Quantas pessoas que não medem as suas palavras? Quantas pessoas que falam pelos cotovelos, falam coisas desnecessárias? Acha que isso é ser humilde? Gente, humildade não tem nada a ver com desleixo. Existe muito rico soberbo e muito pobre soberbo. Da mesma forma que existe muito pobre humilde e muito rico humilde. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Pessoa que anda mal vestida, maltrapilha porque ela quer e não porque ela não pode se arrumar nem nada, é uma pessoa que tem um espírito de pobreza. E quando a gente entende que você pode ser humilde, bem vestida, no salto, no terno, você para de andar com esse espírito de coitadinho, de simplicidade, que é uma falsa. E isso pode até se enquadrar como uma forma disfarçada de orgulho. Inclusive, se você não está no Pode Abalar, entre no Pode Abalar. O link está aqui na minha bio. O Pode Abalar é um projeto que nasceu lá no Telegram, onde eu mando áudios diariamente falando sobre vários assuntos. E hoje eu comecei sobre as 21 facetas, digamos assim, os 21 nomes do orgulho. O orgulho, ele consegue se disfarçar de várias formas e ele tem enganado muita gente, levado muita gente para o inferno. Então essa é uma forma assim, essa falsa humildade, a gente pode até caracterizar como uma espécie de orgulho. A pessoa que acha que tem que se manter na pobreza. Você é filho do rei. Você acha mesmo que Deus quer te ver mal vestido? Infelizmente, muitas igrejas tradicionais, pentecostais e tudo, têm essa ideia de achar que se você tem dinheiro, você vai para o inferno. Primeiro, hora nenhuma a palavra é contra o dinheiro. Ela é contra o amor. Se você ama o dinheiro, aí sim. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, quando você tem dinheiro, você consegue abençoar mais pessoas, você consegue ajudar mais pessoas, você pode comprar cestas básicas, bíblias para distribuir. Se alguém estiver precisando de um remédio, você pode comprar. Então, você acha realmente que o dinheiro não é algo que vai melhorar no seu chamado, no seu ministério? O dinheiro, ele vai potencializar. Se você é uma pessoa muquirana, você vai continuar muquirana. Então, o dinheiro, ele não muda ninguém. Ele só potencializa as pessoas da forma que elas realmente são. E aí eu gostei muito dessas coisas assim ditas aqui em relação a Davi, porque nesses poucos versículos várias virtudes foram ditas. Se as pessoas fossem falar de você, o que elas iriam falar? Porque Saul pediu alguém que tocasse bem. Era só isso, ele queria alguém que tocasse bem. E descrever um monte de coisas sobre Saul. Eu preciso de um bom líder. Aí a pessoa começa a falar, tem uma boa aparência, eu conheço tem uma boa aparência, sabe falar bem, é homem de Deus, é uma pessoa educada, é uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. Quando você carrega virtudes, qualidades, as pessoas vão falar daquilo que você tem, daquilo que você é. E tem muita gente que carrega exatamente o oposto. E aí quando você fala de alguém, às vezes a pessoa até toca bem. Aí fala, nossa, eu conheço um que toca bem, mas eu não vou te indicar não. Porque, nossa, essa pessoa, mexer com ela é difícil, ela não aceita ser corrigida, é muito tupetuda, chega atrasada, é orgulhosa. Então, aquilo que nós somos, nós carregamos. E aquilo que a gente carrega, as pessoas falam quando somos solicitados. Outra coisa, exemplo de preparo. Por exemplo, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a gente vai ter Moisés. Lá em Atos 7:22 vai dizer assim, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obras. Deus não escolheu qualquer pessoa para tirar o povo dele do Egito. Bobo é quem pensa que Moisés era só um carinha aí que cresceu no palácio, não. Moisés era um homem extremamente inteligente. Quando se fala aqui que ele era instruído em toda a ciência do Egito, você precisa saber que o Egito naquela época era a maior potência. Então ele não era pouca coisa. Ele era sim muito inteligente, muito instruído.
Então Deus escolheu alguém que tinha essa capacidade para poder fazer isso. No meio de toda aquela população, de toda aquela multidão, de toda aquela nação, ele conseguiu selecionar um. Será que ele teve dificuldade de selecionar? Não que Deus tenha dificuldade, mas eu falo assim, será que de repente tinha outros para poder equiparar com Moisés? É aquele negócio, não adianta você ter dom e talento se você não tiver capacidade, se você não se capacitar. E ele foi preparado para isso. Mal sabia ele que ele estava aqueles anos todos ali, que a vida dele é dividida em 3 fases, né? Até os 40, dos 40 aos 80, dos 80 aos 120. E ele foi preparado aquele tempo todo ali no Egito para poder tirar o povo de lá. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Gente, pelo amor de Deus, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. E tem gente que fala com tanta convicção que você chega a duvidar. E achar que realmente está na Bíblia, só que não está na Bíblia. E eu quero ilustrar aqui através da parábola dos 10 talentos. A parábola dos 10 talentos, que está em Mateus 25, do 14 ao 30. Não vou ler, tá? Depois você lê aí. Aqui vai falar sobre um senhor que foi embora, né? E deixou um talento para... deixou talentos para 3 servos. Para um ele deixou 1, para outro ele deixou 2 e para outro ele deixou 5. O com 5 multiplicou, o com 2 multiplicou e o com 1 enterrou. E sabe o que falou muito no meu coração? Mesmo aquele que não teve a capacidade para poder lidar com 1, ele teve a oportunidade de poder aprender. Tem pessoas que recebem oportunidades incríveis e no lugar de correr atrás para aprender, para poder fazer algo, o que elas fazem? Elas enterram. E tudo aquilo que você enterra, você está matando. A semente você enterra para ela poder crescer, para frutificar, para poder dar frutos. Agora, talento e dom, quando você enterra, você mata. Ele poderia ter pedido ajuda para o que ganhou 2, para o que ganhou 5. Trazendo para o mundo de hoje, poderia ter entrado no YouTube, no Google, poderia ter comprado um curso, poderia ter pedido ajuda para alguém. Poderia ter pedido ajuda para alguém. E aí é onde a gente vê pessoas... A minha cadeira subindo e baixando. E aí é onde a gente vê pessoas... Voltou? É onde a gente vê pessoas que não querem correr atrás daquilo que chega na mão delas. É porque a live vai abençoar muitas vidas. Não seja a pessoa que enterra talentos. Não seja a pessoa que desperdiça aquilo que Deus coloca na sua mão. E aí, olha que interessante. A parábola das 10 virgens se trata sobre esperar por ele, esperar por Jesus, né? A volta de Jesus. Agora, a parábola dos 10 talentos se trata sobre trabalhar para ele, para você trabalhar para Jesus. Enquanto você espera, você trabalha. Tem gente que está esperando sem trabalhar. Tem gente que está trabalhando sem esperar. Tem que fazer os dois, esperar Jesus trabalhando. E aí no Novo Testamento, é porque para mim eu não sei se está travando. Então, como eu não sei, eu vou falando. No Novo Testamento a gente vai ter Paulo, lá em Atos 22, 2 e 3. Diz assim, vai repreendendo aí, mas vai dar certo em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é maior do que todas as coisas. E há poder nesse nome. Paulo, agora vamos falar, eu falei de Moisés no Velho Testamento, agora eu vou falar de Paulo no Novo Testamento. Atos 22, 2 e 3. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em silêncio absoluto. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Aqui mostra um pouquinho que Paulo era uma pessoa extremamente inteligente, capacitada. Paulo falava, ele era poliglota, ele falava outros idiomas. Paulo tinha dupla cidadania. Paulo foi criado ali aos pés de Gamaliel. Então, ele teve uma capacitação
completamente diferente de Pedro, que era iletrado, era pescador, era uma pessoa turrona. Ou seja, a capacidade, aquilo tudo que Paulo fez, contribuiu para que ele fizesse o que Pedro, por exemplo, não poderia fazer. Dos discípulos, dos apóstolos, tanto que foi Paulo que conseguiu fazer muito mais do que todos os outros. O número de igrejas implementadas, o número de viagens que ele fez, quantas cartas ele escreveu, a participação para difusão, para implementação do evangelho através de Paulo é algo surreal. É algo surreal. Mas por quê? Porque ele se capacitou. Então, se você quer ter limites ultrapassados, se você não quer ser uma pessoa limitada, restrita, se capacite para isso. Se capacite para isso. Por que Paulo foi mais longe que os demais? Porque ele era mais preparado para isso. Deus usou Pedro, né? Mas de forma limitada. O preparo é trabalho seu. O dom, o talento vem de Deus, mas o preparo é trabalho seu. Então, se você canta, você precisa preparar a sua voz, você precisa cuidar da sua voz. Se você toca, você precisa aprender a tocar direito, aperfeiçoar, estudar. Se você é pastor, você tem sim que ter teologia, você tem que saber fazer exegese, hermenêutica, você tem que conhecer de tudo isso. Se você é líder, você precisa ter cursos de liderança. Enfim, missionário precisa saber como se comportar nos lugares aonde ele está indo. Aquilo que você vai fazer, você tem que se capacitar. Não tem jeito, você tem que se capacitar. E guarde isso, conhecimento é diferente de informação. Conhecimento é diferente de informação. A gente está numa era que o excesso de informação é algo surreal. Nós estamos a todo momento com esse excesso de informação, que é algo raso. Agora, o conhecimento, ele é capaz de fazer com que você tenha algo na sua vida transformado. O principal é você conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Não tem como um cristão abrir a boca para falar que é cristão, não saber o que é Velho, o que é Novo Testamento, não saber sobre Jesus, Espírito Santo e Deus, não saber diferenciar, não sabe nem o que está na Bíblia. Cristão que não conhece a palavra de Deus é como uma pessoa que quer ter uma determinada profissão e não conhece sobre ela. Ela não vai conseguir muito longe. O primeiro ponto que eu falei foi o preparo. O segundo ponto, humildade. Humildade. A dúvida, ela gera busca por conhecimento. Então, tenha humildade para você buscar conhecimento. Não seja a pessoa que acha que não precisa conhecer. Sócrates disse, eu só sei que nada sei. Quanto mais eu enxergo que eu não sei nada, eu vou buscando respostas, eu vou buscando conhecimento. Para aquilo que eu sei que eu ainda não sei, eu aprendo a fazer. E quanto mais você aprende, mais você vê que você não sabe nada. É incrível, principalmente quando se trata da palavra de Deus. Humildade do latim vem de humus, que significa humildade, humanidade, homem. É o solo sobre nós. O que isso quer dizer? Que todos nós estamos no mesmo patamar, na mesma altura em relação a Deus. Então, se tem pessoas que acham que elas são melhores que as outras, elas estão enganadas, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Lá em Filipenses 2:3 vai dizer assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se você não for humilde, dificilmente você vai conseguir chegar em lugares que o orgulho tira. Tem uma frase que uma vez veio na minha mente, que a humildade te coloca em lugares que o orgulho te tira. O orgulho fecha portas que a humildade abre. Você não perde nada em ser humilde. Você não ganha nada em ser orgulhoso. Provérbios 16, 18 e 19. Provérbios 16, 18 e 19 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos.
Tem muita gente que é orgulhosa. Tem muito líder que é extremamente orgulhoso, que não aceita nenhum tipo de correção, nenhum tipo de repreensão. Não aceita absolutamente nada. Nunca se exalte. Deixa Deus te exaltar. Você viu com Davi? Ele não precisou falar o que ele era. Ele sendo, as pessoas disseram. E aí quem fica insistindo demais em falar que é, a probabilidade de não ser é muito grande. Quem tem algo dentro dele não precisa ficar falando porque as pessoas vão ver. Um líder que é realmente um bom líder, ele não precisa ficar falando que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo. As pessoas vão reconhecer isso nele. Então reconheça seus limites para saber onde você não é bom e aprender a crescer. Imagina se todo líder se preocupasse em aprender onde ele não é bom para ele poder crescer. O quanto que os liderados iriam se beneficiar com isso e principalmente o líder. A gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas soberbas. Herodes, Nabucodonosor, rei Uzias, todos soberbos que foram abatidos depois por Deus. Quantos que foram humilhados e Deus exaltou? Davi, José. O líder do líder é Jesus. Não existe líder acima desse líder. Ele é o líder de todos. Ele está acima de tudo. Mateus 20, 25 ao 28 diz assim: Então Jesus, chamando-os para si, disse: Bem sabeis pelos príncipes dos gentios, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida em resgate de muitos. Aqui Jesus mostra de uma forma bem clara: você quer ser grande? Seja pequeno. Você quer ser servido? Sirva primeiro. Tem muito líder que não serve, ele quer ser servido o tempo todo. É só o famoso vem a nós. Ele não se esforça em nada para poder ajudar a liderança. Se ele tiver que pegar um copo com água para alguém, ele não pega porque ele é o líder. Se ele chegar na igreja antes de todos e a igreja estiver suja, ele não vai limpar, porque afinal de contas ele é o líder, ele não pode. Líderes que se colocam num pedestal. E o triste desse versículo aqui, saiu um pouquinho disso de liderança, é quando Jesus fala que ele veio para dar vida em resgate de muitos. Ou seja, não é em resgate de todos. Muita gente vai para o inferno. Muita gente vai para o inferno. Tem gente que vai liderar, né, lá no inferno. Ao invés de estar liderando com excelência aqui, vai levar essa liderança para o inferno, porque está fazendo de forma errada. E arrastando líderes liderados para o inferno. No início da live eu falei sobre ser um líder insatisfeito. Seja uma pessoa insatisfeita. Por quê? Essa insatisfação ela tem que ser positiva, tá? O líder não deve se satisfazer, pois isso dá a ideia de algo acabado. Não tem para onde ir terminar. Quando você come muito, o que é que você fala? Nossa, estou satisfeito. A partir do momento que você está satisfeito, você come mais? Não come. Então, por isso que você tem que ser um líder insatisfeito de forma positiva. A paz, bem-vinda. Por isso que você tem que ser um líder insatisfeito de forma positiva. Não se contente com aquilo que você tem, com aquilo que você conhece, com aquilo que você faz. Busque sempre fazer mais. A satisfação, ela paralisa. A partir do momento que você está cheio, você não vai comer mais, você para. Então, você tem que estar com apetite, com fome, com desejo de realmente crescer, correr atrás. Não se acomode, seja uma pessoa que se confronta. Se hoje você é um líder que sabe sobre desenvolvimento pessoal, procura outros tipos de desenvolvimento, de estratégia, gestão de tempo. As pessoas hoje não sabem lidar com o tempo. Imagina um líder que ensina para os seus liderados a lidar com as emoções, a lidar com o próprio tempo, a como estudar a palavra. Imagina a diferença que esse líder vai fazer na vida desses liderados. Seja líder pastor, seja líder de louvor, líder de casais, líder de outros ministérios. Ensinar para os liderados do louvor o melhor horário para ensaiar,
o melhor horário para poder conseguir estudar a palavra. Imagina a diferença que esse líder pode fazer na vida desses liderados. Se você quer uma grande oportunidade, o que você tem que fazer? Procurar um grande problema. Porque nós seremos lembrados por duas coisas. Ou pelos problemas que a gente causou, ou pelos problemas que a gente solucionou. E tem muita gente, se eu virar para você e falar, me fala pessoas que causaram problema na sua vida. Você vai ter uma lista gigantesca. Agora, fala pessoas que solucionaram grandes problemas. Você vai ter dificuldade de achar pessoas para isso. Porque a maioria das pessoas só causam problemas, seja líder ou liderado. E aí a gente precisa ser lembrado pelas coisas boas que a gente faz, né? Tudo que para, morre. Até a água parada, a gente costuma falar que a água parada dá dengue, né? E é aí onde vem a palavra mágoa, que é uma má água. A água é símbolo de vida, mas uma água parada, ela vai gerar um sentimento ruim, ela vai ficar parado ali. Ela vai conseguir fazer com que aquela pessoa morra naquele sentimento. O quanto que a gente precisa se tratar, limpar, tirar coisas paradas, coisas ruins. Até aquilo que é bom tem que ir girando. Se você tem amor no seu coração, você tem que pôr isso pra fora. Amar outras pessoas, exercer esse amor, servir com amor. Se você é uma pessoa que gosta de servir, se você é uma pessoa que gosta de ajudar, tudo aquilo que é de bom dentro de você, você tem que pôr pra fora para poder girar. Agora, aquilo que é de ruim tem que pôr pra fora para nunca mais voltar. Não seja a pessoa que fica guardando mágoa, que você vai estar com essa água ruim parada em você. Nós temos que nos modernizar, não é nos mundanizar. Não traga o mundo para dentro da igreja. Você não precisa copiar o mundo. Você tem sim que se modernizar. Eu estou usando aqui o celular, eu uso o Instagram, eu uso o Telegram, uso um pouquinho o Facebook. Quantas plataformas, uso o YouTube, quantas plataformas a gente pode usar para poder agregar em espalhar o evangelho e pessoas com a mente fechada. Gente, o Mark Zuckerberg, ele tá dominando tudo. E aí, a forma que você vai lidar com isso é que vai fazer a diferença. Se você é a pessoa que usa o Instagram para poder ficar vendo a vida dos outros, para poder ficar vendo fofoca, para ficar de live em live sem ter transformação, isso aí realmente você tá perdendo tempo. Agora, se você tá usando isso ao seu favor e principalmente a favor do reino de Deus, aí sim isso vai fazer diferença. Quem se satisfaz para de crescer. E parar de crescer, o que é? Falência. Pega uma empresa que não cresce. Quem é aqui da época da Kodak? Gente, Kodak era a top. Era a top, a maioral. Ela simplesmente acabou. Blockbuster era aquela coisa teve uma época que era de rico. Não era qualquer pessoa. Não era qualquer pessoa que alugava filme na Blockbuster, não, porque era caro. E aí, cadê? Perdeu espaço para quem? Netflix, Amazon, por aí vai. Porque não quis se modernizar. Então, não seja um líder que não se moderniza. Não seja um líder que não busca conhecimento, que não se atenta às coisas desse mundo para usar em favor do reino de Deus. Não é para você ficar usando para passar tempo, não. Ambição. Entenda a diferença de ambição e ganância. Ambição é alcançar determinado objetivo. Então, seja ambiciosa. Você quer ganhar almas para o reino de Deus. Você quer ser uma cantora. Você quer ser uma pregadora. Você quer ser uma líder. Tenha essa ambição de alcançar esse objetivo. Mas não seja gananciosa. Por quê? Ganância é cobiça. É querer mais que os outros. É quando você quer para o seu ego. É quando você quer para se mostrar, para ser melhor que o outro. Tenha cuidado, porque é uma linha muito tênue entre ambição e ganância. Quando você relaxa em qualquer área, você pode trazer grandes problemas. E aí um líder precisa ter senso crítico. Aquilo que eu faço com as críticas vai dizer muito sobre quem eu sou e principalmente até onde o meu ministério vai. Tem líderes que eles não sabem ouvir críticas. Tem líderes que são extremamente difíceis de lidar porque não aceitam correção. Não aceitam que estão errados. Não aceitam que precisam aprender. Não aceitam que precisam mudar. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Você sabe por quê? Tem uma frase que ela vai te fazer repensar muito. Elogios podem ser mais perigosos do que as críticas.
Porque o elogio, ele pode deixar seu ego inflado, ele pode te levar à soberba, ao orgulho. Agora, a crítica, por mais que seja uma crítica dolorosa, se você tiver a sua mentalidade, lá, Romanos 12:2, se você tiver inteligência emocional, você vai extrair alguma coisa boa daquele comentário doloroso. Se uma pessoa virar para mim e falar, não, Natália, assiste sua live, foi uma porcaria. Eu posso parar e pensar, nossa, onde será que eu errei? O que eu preciso melhorar? Eu posso perguntar até para essa pessoa, por que você achou isso? O que de repente eu falei que você não gostou? Era a forma que eu falava? O que? Fala para mim. Porque às vezes as pessoas mais próximas, elas ficam nos elogiando sem nos mostrar algo que não tá legal. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que precisam melhorar muito, como líder, como pastor, como ministro de louvor. Só que são pessoas que eu sei que se eu chegar e falar, não vai aceitar. E aí, muitas das vezes, essa pessoa deixa de crescer porque ela não quer ouvir. Saiba lidar com críticas positivas e negativas. Nem tudo que uma pessoa fala, mesmo que seja de uma forma bem destrutiva, sabe? Pra, tipo assim, pra te desprezar, ainda assim tenta enxergar o que a pessoa quis falar por trás daquilo. Será que é só insatisfação dela? Será que é só por inveja? Só pra te pôr pra baixo? Ou será que você não pode extrair alguma coisa dali? Porque a crítica, quando ela é positiva, muito elogio, isso te impede de crescer. Imagina se toda vez que eu fizer uma live, toda vez que eu pregar, só falarem, nossa, foi bênção, foi bênção, foi bom, foi bom, foi bom. Aí uma pessoa chega pra mim e fala, ah, você falou umas coisas ali, não foi legais, você precisa melhorar isso e aquilo. Isso vai ser bom pra mim, pro meu crescimento. Quem recebe só elogio não cresce. Não cresce. Não seja a pessoa que queira ouvir só elogio. Se você está em posição de destaque, saiba que você vai ser alvo de algum comentário, seja positivo ou negativo. E é engraçado porque do elogio a gente não desvia, mas da crítica sim. Se eu começar a te elogiar, você pode ficar sem graça, você pode ficar não sei o quê, mas você vai receber. Agora, se eu começar a te criticar demais, o que a maioria das pessoas fazem? Sai de perto, então começa a te xingar de volta. Monotonia vem de monotom, um tom, que é quando você fica assim, aí realmente é chato. Agora, a rotina, dependendo para o que, ela é extremamente necessária. Só que tem líderes que não buscam criatividade, não buscam inovar. Eu vou pegar um exemplo aqui, que foi Davi, em 1 Crônicas 15:16, vai dizer assim: e disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Quando a Arca da Aliança era levada, ele instituiu que fosse o quê? Feita com cânticos, com harpas, com instrumentos. Ele mudou a forma que a harpa era levada, que a Arca da Aliança era levada. Ou seja, ele inovou. De repente, vou apenas a minha internet e não travou. Algo simples que ele fez. Você não precisa ficar pedindo a Deus para te dar a ideia para criar uma nova roda. Não. Coisa simples que você pode trazer para deixar a sua forma de liderar melhor. Por exemplo, não sei se você lembra. Ai, Senhor. Voltou? Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Continuarei aqui firme e forte. Não vou desistir, não. Vou continuar aqui firme e forte. Coisas simples que foram criadas, por exemplo, peneira. Um negocinho cheio de furo para você peneirar macarrão, qualquer outra coisa. Coisas simples que as pessoas inventam ou inventaram e que facilita a vida das pessoas. Então, peça para Deus, para Ele te dar ideias, estratégias, busque também. Entra no Google, pelo amor de Deus, gente, a gente tem várias ferramentas.
Não seja a pessoa que tem uma ferramenta na palma da mão chamada celular e não sabe utilizar. Outra coisa, boa equipe. Ninguém faz nada sozinho. Jesus sendo Deus, Jesus sendo Jesus, que poderia fazer o ministério dele sozinho, ele não precisava de ninguém. Ele era Deus. Ele não precisava. Ainda assim, ele escolheu 12 pessoas. Então, siga o exemplo. Escolha pessoas para você ter uma equipe. Mas saiba escolher. Não adianta você escolher qualquer pessoa. Ah, Jesus sabia que Judas ia trair, que Judas roubava, que Judas isso, Judas aquilo. Vão deixar essa parte para Jesus? Porque aquilo teve um propósito. Se você sabe que a pessoa é toda errada e você ainda assim escolhe das duas uma, ou Deus mandou você fazer isso porque através da sua vida aquela pessoa vai ser mudada, ou você é muito doida. Não coloca gente que você sabe que é problemática, gente que você sabe que não quer compromisso com Deus. Se você não teve uma orientação, uma direção de Deus, não faça isso. Não faça isso. Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado com certeza vai mais longe. Essa é uma frase da Clarice Lispector. Então, sozinho você vai conseguir ir mais longe e mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Em Eclesiastes 4, do 7 ao 12, olha só que interessante. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa o seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão e o cordão de 10 dobras não se quebra tão depressa. O quanto que é importante você entender que você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas. Outra coisa, Deus ele não levanta heróis, tá? Ele levanta líderes. Deus não quer super mulher, super homem. Ele quer pessoas que se dispõem, se capacitem para serem líderes, independente da forma que você vai liderar, se é uma igreja, se é um ministério, se é uma igreja pequena, uma igreja grande, se capacite, porque Deus quer líderes e não pessoas que são bambambãs para fazer tudo sozinha. Preparar um sucessor é algo bíblico. Por exemplo, Moisés deixou Josué, Elias deixou Eliseu, e um bom líder, ele procura deixar um substituto que seja melhor. Quando você sabe que a sua, por exemplo, um pastor de uma determinada igreja, ele sabe que uma hora ele vai morrer. Então, ele já vai preparando uma pessoa para poder substituí-lo. E a preocupação dele não é que as pessoas morram de saudade dele, é que as pessoas tenham alguém tão bom ou melhor quanto. Um líder que sabe que vai partir e quer deixar as pessoas desamparadas, ele está longe de ser um bom líder. Ninguém é insubstituível. Você é insubstituível para sua mãe, para seu pai, mas em termos de liderança, ministérios, em termos de trabalho, dessas coisas, todo mundo é substituível. Sócrates foi substituído por Platão, que foi substituído por Aristóteles, ou seja, as pessoas são substituídas. São substituíveis. O próprio Jesus, o que ele fez? Ele foi embora e veio o Espírito Santo. O próprio Jesus ensinou sobre isso. E quando a gente vai enxergar que Jesus deixou isso instruído de uma forma bem clara, que ele mandou o Consolador, é para você entender que por mais que você exerça algo bom, ou homem que tiver pé quebrado ou mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem,
líderes que não vê além, líderes que têm cegueira espiritual, que não conseguem enxergar se algo que está acontecendo é um problema físico, é um problema espiritual, é um problema emocional, líderes completamente cegos, são cegos querendo guiar cegos, pessoas que não enxergam. E vamos seguindo. Segundo Reis 6,17, vai dizer assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, Geazi, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros em redor de Eliseu. Pessoas que precisam ter sua visão aberta, líderes que precisam ter sua visão aberta, que não têm relacionamento, intimidade com Deus, para terem a visão espiritual aberta. Coxo paralítico, segundo aqui, é a pessoa que não se move, que não tem ação, é a pessoa que não se movimenta, que não tem força, é incapaz de avançar. O 3, nariz chato, amassado, o que é? Dificuldade para respirar. O que é dificuldade para respirar? Inspirar. Sem vida em si mesmo. É a pessoa que não está inspirando Deus e não está inspirando Deus e sendo inspiração para as pessoas em relação a Deus. É aquele líder que não está influenciando, que não está trazendo vida, que não está gerando vida nele e vida nas pessoas. 4, membros demasiados, membros muito grandes. Sabe o que é isso? Quando é algo desproporcional. É aquela pessoa que se acha grande demais para tarefas simples. É aquele líder que se acha muito grande para poder varrer a igreja, para poder abrir a igreja ou fechar a igreja, para poder pegar um copo de água. É aquele líder que acha que ele já está tão grande que todos devem servi-lo. É aquele líder com espírito de grandeza, orgulho, soberba. Jesus nos ensinou que nós devemos ser simples e eficazes. 5, que é a mão quebrada. O que é isso? Sem ação, sem atitude, que não faz nada. É aquela pessoa que não quer pôr a mão mesmo no arado, né? Aquela pessoa que não quer trabalhar verdadeiramente para Deus. 6, pé quebrado. Pé quebrado, a pessoa anda oscilando. O que é isso, andar oscilando? Ora em cima, ora embaixo. Pessoa que é inconstante. É a pessoa que começa algo e não termina. É a pessoa que não tem equilíbrio, que não tem, sabe o quê? Estabilidade emocional. Existem vários líderes hoje que são completamente desestabilizados emocionalmente. Não tem controle emocional nenhum. São pessoas que não têm domínio próprio, porque um líder cheio do Espírito Santo, ele vai ter o fruto. O fruto do Espírito Santo, que não são frutos. Tem pessoas que dizem frutos. Não são frutos. É o fruto. É como uma mexerica. O fruto do Espírito, ele é perfeito. Ele não vem faltando um gomo. Então, você não vai ter o fruto faltando amor, ou benignidade, ou domínio próprio. O fruto vai vir perfeito. E um líder cheio do Espírito Santo, ele precisa ter o Espírito gerado nele. Porque a obra da carne é aquilo que a gente faz. O fruto do Espírito é gerado em nós. Por isso que é impossível nós gerarmos o fruto. O fruto é gerado em nós. Em Gálatas, cadê? Em Gálatas 5 vai falar sobre o fruto do Espírito. Eu não deixei aberto aqui não. 7, corcunda, é a pessoa que olha para baixo. É a pessoa que tem visão terrena, materialista. É a pessoa que está enxergando o ministério de Deus como forma para lucrar. É a pessoa que quer só as coisas do mundo, as coisas terrenas. É a pessoa que está sem a visão para o alto. É a pessoa que não está enxergando verdadeiramente Deus como o centro, como o alvo, como o motivo. É a pessoa que não tem a capacidade de olhar para o alto porque ela está tão presa às coisas da terra. Lá em Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tem muito líder pensando só na coisa terrena, usando pregação para ganhar dinheiro, usando o ministério para ganhar dinheiro, visando apenas lucros, visando apenas ficar famoso, conhecido, ficar rico.
Em Mateus 6,33 vai dizer assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. As pessoas estão querendo coisas serem acrescentadas antes de buscar o reino e a justiça. Ela quer, sem fazer, sem buscar. 8, não. A pessoa que parou de crescer, a pessoa que se satisfez. É a pessoa que alcançou o objetivo e para por ali. Não expande, não cresce, não evolui. Ai, Deus, eu quero ser ministro de louvor com 5 pessoas. Aí tá a 6ª pessoa querendo entrar, não. Já tenho 5. É a pessoa que para de crescer. Eu quero um ministério onde são 20 casais. Aí quer chegar mais 10, não. Eu só quero 20. É a pessoa que se limita. Pessoa que para de crescer. Manchas, o 9. Máculas morais, ministeriais, éticas. Pessoas que eram exemplo e que hoje são vergonhas. Pessoas que são manchadas pelo pecado, por algo errado. Pessoas que estão envergonhando o nome de Deus e usando a liderança, atrelando o nome de Deus e continuam no pecado. 10 e último, que é o testículo quebrado. É infrutífero. É um líder que não gera frutos, que não tem vida, que não gera filhos. É um líder que não consegue crescer, é um líder que não produz. É um líder infértil. E no mundo espiritual, no reino de Deus, ninguém é improdutivo, ninguém é estéril, ninguém é infrutífero. Porque só não gera quem não quer. Só não produz quem não quer. Em 1 Samuel 15, do 10 ao 30, vai falar sobre quando Deus manda Saul exortar Samuel. Quando Deus manda Samuel exortar Saul. E aí o que acontece? O que Deus fez? O que fez Deus rejeitar Saul? O Felipe tá chorando horrores. Eu vou falar pro João trazer ele aqui. E aí, eu vou continuar falando e vou dando mamar aqui pra ele. Que ele deve estar com fome, querendo mamar. Então, 1 Samuel 15, do 10 ao 30, vai falar sobre o que aconteceu. E aí eu quero trazer esse contexto para você entender o quanto você pode aprender com os erros de Saul. A melhor forma de você evitar erro é aprender com o erro dos outros. Aprender os acertos é muito bom. Mas quando você aprende com os erros, você evita cometer erros. Uma pessoa que quer só gente com exemplo bom que deu certo, é uma pessoa que quer só o lado positivo. A gente precisa aprender com os erros. A gente precisa atender com as coisas que as pessoas fizeram de errado. E aí, vamos lá. Se você puder abrir sua Bíblia aí, 1 Samuel 15. Eu vou ler do 10 ao 15. Para não ficar muito extenso. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver ter posto Saul como rei. Para quem não sabe, Deus escolheu Saul. É só você ler direitinho que você vai ver que Deus escolheu e o povo aprovou, mas a escolha foi de Deus. Porquanto deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras, então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gigal. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu, Senhor. Cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul:
de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. O resto foi destruído totalmente. E aí eu vou falando aqui algumas coisas para você poder aprender em relação a isso. Pronto. Primeiro, Saul não soube esperar. Muitas pessoas podem dizer que na verdade Samuel demorou. Só que Samuel não demorou. Foi Saul que não soube esperar. Existem líderes que não querem esperar o tempo de Deus. Existem líderes que querem tudo na hora. Existem líderes que não estão dispostos a esperarem o tempo de Deus. Eles querem tudo para a hora, eles querem tudo na hora. Não foi Samuel que demorou para chegar. Foi Saul que não soube esperar Samuel. Foi Saul que estava muito apressado. E ali foi um teste de paciência para ver se ele iria esperar por Samuel. Quantos líderes querem que os seus liderados façam tudo na hora? Líderes que falam as coisas de última hora, líderes que pedem coisas num prazo pequeno, líderes que não são pessoas que não entendem que o outro tem uma limitação e querem tudo do jeito deles e ponto. Aprenda com Samuel, aprenda com Saul, não seja a pessoa que não sabe esperar. Esperar é uma virtude, basta você exercitar. O segundo aqui, ele foi influenciado pela situação, ele foi influenciado pela multidão. Ele cedeu à pressão, à voz do povo. Ele fez igual a Adão quando ouviu a voz de Eva. Deus já tinha dado uma ordem para Adão: não coma. A esposa falou coma, ele foi lá e comeu. E aqui, quando as pessoas estavam influenciando Saul, ao invés dele fazer aquilo que Deus havia mandado fazer, que era destruir tudo, ele ouviu a multidão. Ele ficou com medo da multidão. Segundo, ele fez o certo, mas ele meio que fez errado. Por quê? Quando Deus deu uma ordem, não adianta você fazer pela metade. 50% não é 100%. Meio certo não se torna totalmente certo. A partir do momento que Deus te manda fazer A, você tem que fazer o A completo. E isso faz com que a gente se afaste de Deus. Quem obedece pela metade, desobedece totalmente. E Deus mandou destruir tudo e ele não obedeceu. Outra coisa, tentar fazer do erro o acerto. No lugar de sacrificar, aliás, ele quis sacrificar o que era para ser destruído. O que Saul fez? Ele deixou as coisas melhores para poder sacrificar, mas não foi isso que Deus pediu. E Deus, ele não está querendo sacrifício, as pessoas estão querendo sacrifício no lugar de obediência. Porque sacrificar é muito melhor do que obedecer. Eu faço um sacrifíciozinho aqui, mas eu não obedeço, eu não me submeto, eu não faço a vontade de Deus. Em Isaías 5:20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Em Mateus 5:37 diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ou seja, aquilo que Saul fez, ele poderia ter tido a melhor intenção do mundo, ele fez errado. Se Deus te der uma ordem, se Deus falar algo para você, faça exatamente aquilo que Deus mandou você fazer. Não seja a pessoa que quer inovar, que quer fazer meio certo, meio pela metade. Não faça isso. Não faça. Crescimento não é sinal de aprovação de Deus.
Muitas pessoas crescem sem a aprovação de Deus. Muitas pessoas estão em destaque, mas não têm a aprovação de Deus. Outra coisa, buscou a própria glória. Ele construiu algo para ele. Olha a soberba, a arrogância, a ganância, algo narcisista. A pessoa que quer aplauso. E Deus não nos chamou para sermos aplaudidos. Ele nos chamou para sermos santos. E as pessoas estão querendo aplausos, prestígios, holofotes, palcos, púlpitos. Estão querendo glória. Outra coisa, não assumiu os próprios erros. É a síndrome de Adão. Transfere para o outro, joga para o outro, coloca a culpa no outro. Não é a pessoa que chama a responsabilidade para ele. Outra, deu ouvido ao povo. Deu ouvido ao povo, mas não deu ouvido para o próprio Deus. Ele temeu o povo. A gente tem que temer a Deus. Não seja a pessoa que fica com medo dos homens. Você deve obediência, você deve temor somente a Deus. Se Deus te chamou para fazer algo, não tema o homem, faça. Igual Arão, quando Moisés tinha subido e o povo lá embaixo começou a fazer bezerro, ele, ao invés de repreender as pessoas e acabar com aquilo tudo, o que ele fez? Ele gerenciou, ele liderou, coordenou tudo. Ele foi completamente errado. Outra coisa, fala, mas não faz. Ele admitiu, mas não mudou. Não adianta ser igual ao fariseu, que fala, mas não faz, não pratica. Jesus, quando ele encerra o sermão, no final ele coloca a parábola da rocha, que está lá em Mateus 7, do 24 ao 27. Por que ele coloca essa parábola no final de todo aquele sermão? Não adianta tudo aquilo que ele ensinou não ser praticado. Porque a parábola da rocha nada mais é do que sobre praticar. Não é sobre o evangelho, é sobre aquilo que você faz com o evangelho. As duas casas são iguais. As duas casas estão ali em cima da mesma forma, sobre a areia. Só que uma tem uma fundação que vai até a rocha. É por isso que quando vem a tempestade, a que está só na areia vai embora. E a que está na areia com esse alicerce na rocha, ela permanece. Essa é a diferença. E a gente não vê a diferença até que algo aconteça. Então, tem pessoas que estão aparentemente iguais, mas na hora que vem o problema é que você enxerga que se aquela pessoa realmente está praticando o evangelho. No 24 ele já começa: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve e não pratica, aqui é sobre aquilo que você faz com aquilo que você aprendeu. Seja no evangelho, seja para o seu ministério. Não adianta você absorver um monte de coisa e não praticar. O verdadeiro arrependimento, ele gera mudança, que foi algo que não aconteceu na vida de Saul. Outra coisa, ele fez lá aquele ritual do sacrifício, mas ele não adorou. Sabe por quê? Sacrificar uma coisa, adorar é outra. Tem muita gente que fica se sacrificando, mas não está adorando verdadeiramente a Deus. Sacrificar demais e adorar de menos, não é isso que vai agradar a Deus. Porque Deus está em busca dos verdadeiros adoradores e não em busca dos verdadeiros sacrificadores. Ele quer gente que adore em espírito e em verdade. Em Isaías 29, 13, vai dizer assim: porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima... Volta. Porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Ou seja, na boca tá falando, mas o coração tá longe. O coração tá afastado. Em Mateus 15, do 7 ao 9, diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, e aí esse versículo de Isaías 29, 13. Ou seja, Jesus fez questão de falar que eles eram hipócritas. Ele fez questão de falar que na boca deles estava ali aquilo tudo com honras, mas o coração estava distante. Outra coisa,
mais valor à imagem que ao caráter. Porque lá em Samuel, cadê? Lá em 1 Samuel, no versículo 30, se não me engano, disse ele então: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Olha isso. Saul tinha acabado de pecar, ele tinha acabado de fazer aquilo que desagradava a Deus. Ele estava preocupado em ser honrado diante dos homens. Ele estava preocupado com a imagem dele, ele não estava preocupado com o relacionamento dele com Deus. Tanto que ele pega e fala aqui, ó, para que adore o Senhor teu Deus. Ali ele já cortou o relacionamento dele com Deus. Hora nenhuma ele fala, meu Deus. Ou seja, a preocupação dele é com quem ele é diante dos homens e não com quem ele é perante Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ali Deus já não vai ter mais relacionamento, né? Que é onde Saul ele vai perder o posto dele. O que a obediência tira do líder? Primeiro, comunhão com Deus é rejeitado. E Saul ele foi rejeitado não por Deus como pessoa, mas como rei. Então essa rejeição dele foi como rei. Se ele tivesse se arrependido, Deus teria perdoado. Mas como rei, ele não seria rei nunca mais. Outra coisa, unção. Olha isso em 1 Samuel 16, 13 e 14. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Aqui é quando Samuel vai ungir Davi. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Ou seja, ele perdeu a unção. Ele perdeu. O cargo é dado a alguém melhor. 1 Samuel 15, 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor arrancou hoje o reino de Israel de ti e deu ao teu próximo que é melhor que tu. Imagina Deus usar uma pessoa para virar para você e falar: eu estou tirando essa liderança de você, eu estou arrancando de você essa liderança e vou passar para alguém melhor que você. Porque Saul teve a oportunidade de ter capacidade para poder ser um bom rei. Ele teve a oportunidade, mas ele não soube aproveitar. E tem pessoas que estão tendo ministérios arrancados porque não estão sabendo aproveitar a oportunidade que Deus dá. E o pior de tudo isso é 1 Crônicas 10:8, que diz assim: e puseram suas armas na casa do seu Deus. Não, peraí. 1 Crônicas 10:8. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. Pior do que perder o reinado, perder a unção, perder majestade, perder fama, perder dinheiro, é perder a vida. A pessoa que perde a vida eterna, ela perdeu tudo. Porque quando você morre fisicamente, mas você vive, né, a vida eterna, é lucro, né? Morrer em Cristo é lucro. A pessoa que morre aqui no corpo físico, mas ela sabe que ela morreu em Cristo, é lucro, é vida eterna. Agora, a pessoa que morre e tem uma morte espiritual, que é a pessoa que vai para o inferno, é um desespero. Se você conhece a palavra de Deus, não seja uma pessoa que guarda para você. O evangelho, Deus é tão maravilhoso, é tão bom, que você não pode ter isso só para você. Você não pode ser a pessoa que fica guardando Deus só para você. Você tem que compartilhar Deus com outras pessoas. E aí, para que eu comece a encerrar, Gênesis
Gênesis 6:9 vai dizer assim: essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Andava é contínuo. Ele não andava um dia, parava outro, andava uma semana, um ano, outro ano. Ele andava. Quem anda se relaciona. É diferente, é uma pessoa que separa tempo para Deus. É uma pessoa que realmente tem um relacionamento com Deus. Noé, ele demorou mais ou menos aí uns 100, 120 anos para poder construir a arca. E ele teve esse tempo ali com Deus. Imagina ao longo de todos esses anos, quantas pessoas zombaram dele, riram dele, criticaram. O quanto que deve ter sido difícil ele permanecer firme e fiel no propósito que Deus tinha chamado para ele fazer. Quem mata o tempo não é assassino. Quem mata o tempo é suicida. Isso quem disse foi Milor Fernandes. Se você está sendo uma pessoa ocupada, no lugar de ser uma pessoa produtiva, se você é uma pessoa que gasta tempo com coisas fúteis, com videozinhos, com pegadinhas, piadinhas, com livros que não acrescentam em nada na sua vida, com séries que te afastam de ter um relacionamento íntimo com Deus, você não está matando o seu tempo, você está suicidando o seu tempo. Você realmente está fazendo com que aquilo que você poderia ter com Deus, né? O nosso tempo não tem como voltar atrás. Você está matando esse tempo, você está deixando de ter algo para realmente transformar a sua vida. E aí aquele negócio, por que tem gente que consegue chegar em lugares incríveis e tem gente que não consegue? Tem gente que consegue ter ministérios maravilhosos, coisas incríveis e outros não. Questão de prioridade. Se você não consegue tirar tempo para Deus na sua vida diariamente, é porque ele não é prioridade. A pessoa que não consegue tirar um momento do dia para ler a Bíblia, Deus não é prioridade. Se ela não consegue fazer coisas que Deus manda fazer, é porque Deus não é prioridade. A gente consegue passar 3, 4, 5 horas na internet, consegue maratonar séries, consegue sair, consegue trabalhar, consegue fazer um monte de coisa. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente nunca tem tempo, tá sempre atarefado, é sempre sobra, é sempre resto. Navegar na internet pode te fazer naufragar. Você consegue dominar a internet para te fazer navegar. Mas se você é dominado pela internet, ela vai te fazer naufragar. Outra coisa, idade não é obstáculo. Noé tinha entre 480 e 500 anos quando ele começou a construir a arca. Moisés tinha 80 anos quando ele foi tirar o povo do Egito. Jeremias era jovem, ele tinha lá 18 a 20 anos. Davi era jovem. Timóteo era jovem quando se tornou pastor em Éfeso. Ou seja, quem se disponibiliza faz. Não é a idade, seja novo, seja velho, que vai determinar. É a sua disposição. Porque a gente precisa ter vida nos anos. Não é só muitos anos de vida. É vida nesses anos. Tempo é relativo. Por exemplo, uma pessoa que dirige há 20 anos não quer dizer que dirige melhor do que uma que dirige há 5. Porque às vezes essa que dirige há 20, ela só dirige final de semana dentro ali da cidade, do bairro. Mas essa que dirige há 5 já foi para outros estados, dirige todo dia. Então, tempo não é sinônimo de intensidade. Tempo não é sinônimo de intensidade. Guarde isso. Outra coisa, se preparou para e não no dilúvio. Noé não se preparou para no dilúvio, ele se preparou para o dilúvio. Tem líderes que não estão se preparando antes, querem se preparar no momento do problema. É aquela pessoa que não está construindo a arca para quando o dilúvio vier. É a pessoa que quer construir a arca no dilúvio. E é impossível construir algo no meio da tempestade. Imagina Noé construindo a arca com o dilúvio rolando. Ia ser impossível. Vacina é diferente de remédio. Você pode remediar, mas é melhor o quê? Prevenir. Prevenção é a melhor coisa que existe. Tem pessoas que só buscam Deus quando o problema aparece, quando tudo está desmoronando. Outra coisa, ele não deu ouvido para os críticos, para os incrédulos. Você não seria quem você não chegaria onde você chegou se você ficasse dando ouvido para as pessoas que te desmotivam,
que te colocam para baixo. Lógico que existem críticas que podem sim extrair o melhor de você, mas críticas para te parar, para te fazer sair mesmo, você não tem que dar ouvido para esse tipo de crítica. Outra coisa, não tenha pressa, tenha constância. Ele demorou aí mais de 100 anos, né? 120 anos, não sei assim exatamente. Mas ele teve constância. Tem pessoas que começam, param, fazem um pouco, voltam. Seja constante. Não se preocupe com velocidade, se preocupe com a constância. Porque tem pessoas que correm muito, se cansam muito rápido e depois param, depois desistem. Principalmente se estiver correndo com a motivação errada. A pessoa que está fazendo a obra de Deus muito rápido para poder ficar rico, para poder ganhar dinheiro, rapidinho ela vai parar, rapidinho ela vai desmotivar. Outra coisa, ele não foi sozinho. Nós somos diferentes, a gente se completa. Ele levou a família, levou muitas pessoas com ele, muitas assim, né? A esposa, os filhos e as noras. Com certeza eles ajudaram. E aí a gente precisa entender que a liderança não é só pra gente, a liderança é para as pessoas à nossa volta, a liderança é para a igreja toda. O que a gente faz não é só pra gente, é para alcançar outras pessoas, para atingir outras pessoas. A arca não tinha leme, ou seja, quem conduziu foi Deus. Uma verdadeira liderança é conduzida por Deus. Uma pessoa que não quer se sujeitar e se submeter a Deus, dificilmente ela vai conseguir perdurar por muito tempo. Depois da tempestade vem o arco. São as cores da bênção. Após a tempestade vem a bonança. Primeiro você foi provado para depois você ser aprovado. Então, não fique apenas de olho na dificuldade, na tempestade, nas ondas gigantes. Tenha a calma, né? A certeza de que tudo isso que está acontecendo de difícil é para te preparar, te fortalecer, para você ser provado, para você ser aprovado. Para quando você desfrutar da coisa boa, você saber desfrutar com excelência para não perder. Pessoas que recebem coisas boas sem ter sido preparadas, elas tendem a perder. E aí nós vamos encerrar com João Batista. João Batista está lá em Marcos 1, do 3 ao 8, que vai falar aqui sobre ele, sobre João Batista. Para você que não sabe, João Batista foi Marcos 1, 3. Eu coloquei 3. Marcos 1, do 3 ao 8. Para você que não sabe, João Batista foi quem batizou Jesus. Gente, o que está acontecendo aqui? Agora tá certo. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e de todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, embora batizados, e eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava cinto de couro, comia gafanhoto e mel silvestre. E era essa a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as suas correias das sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E aqui João... e ele foi testificado por Jesus, né? Porque depois Jesus fala sobre ele, que nascido de homem não teve ninguém maior. Se Jesus fosse testificar sobre você, se Jesus fosse falar de você, o que Jesus falaria? Quais seriam as coisas boas que Jesus falaria? Ou ele falaria muita coisa ruim? A sua liderança seria uma liderança que iria encher a boca de Jesus? Ele teria muito orgulho para falar? Orgulho no sentido de estar feliz com o que você está fazendo? Ou seria uma decepção para ele? E aí, João Batista, ele foi a voz que clamou, porque teve aquele silêncio de 400 anos, né? Entre ali Malaquias e os evangelhos. E não teve um profeta relevante. Aí é onde surge João Batista. Outra coisa, não seja
eco da religiosidade, seja voz de Deus, porque era isso que João Batista estava sendo, ele estava sendo voz de Deus. Jesus, se ele fizesse, na época dele, se ele pregasse o evangelho que é pregado hoje, ele nem seria crucificado, ele seria aplaudido. Esse evangelho relaxado, fraco, esse evangelho só amor, Jesus não ia ser crucificado, ele ia ser aplaudido. Outro ponto, não existe lugar ou tempo. O deserto foi púlpito dele. Ou seja, João Batista deixou bem claro que você não precisa ficar se prendendo a lugares. Enquanto eu não tenho igrejas para pregar, eu uso a internet. Enquanto você não tem internet para pregar, você usa seu bairro. Enquanto você não tem o seu bairro, você usa o seu emprego. Use o lugar em que você está, o ambiente que você está. Não espere chegar para fazer. Faça enquanto você ainda não chegou. Outra coisa, ele pregou o arrependimento, coisa que poucas pessoas pregam. Tem pessoas hoje que não pregam o verdadeiro arrependimento, estão com medo, estão preocupadas, querem ser ovacionadas, querem ser aplaudidas, e aí não fica pregando aquele evangelho raiz que dá uns tapas na cara da pessoa para a pessoa acordar que ela está errada, que ela precisa mudar, que ela precisa parar de pecar, que ela tem que se converter. Ele pregou a verdade com convicção. Tem gente que prega sem entusiasmo, sem vivência. Tá pregando o evangelho, tá mais morrendo do que tudo. É um evangelho que quando a pessoa prega, você desanima. Você não tem vontade nenhuma de seguir. Porque a pessoa tá morta ali pregando. Outra coisa, ele soube pregar a mensagem certa para públicos diferentes. E isso a gente consegue ver em Mateus 3. Aqui no versículo 2... ele está dizendo assim, para a multidão que chegou, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Só que aí quando você vai lá em Mateus 3, no versículo 7, ele diz assim, e vendo ele que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, ele chamou os fariseus, aqueles doutores, né, da lei, de raça de víboras. Enquanto para um público ele fala para arrepender, o outro ele chama de raça de víbora. Ele soube dizer o evangelho, o discurso, a mensagem de forma correta para cada público. Porque ali as pessoas estavam precisando se arrepender. Agora os fariseus, os saduceus, eles tinham conhecimento, mas eles não praticavam. Por isso que ele chamou de raça de víboras. Porque eles eram falsos, eram mentirosos. É o falso crente. A pregação dele seria para falso crente. Outra coisa. A glória não era para o pregador, mas para o Deus do pregador. Ele não estava preocupado com glória, ele não estava preocupado com nada disso. Ele estava preocupado em que Deus fosse honrado. João 3,30 diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deus tem que crescer através de você, através da sua vida. Não é você ser visto, é Deus ser visto através da sua vida. E pessoas querendo holofotes, famas. Outra coisa, ele não era materialista. João Batista era filho de Zacarias, que era um sacerdote, ou seja, ele não vivia mal. Trazendo para os dias de hoje, ele era uma pessoa que tinha uma situação financeira boa. E sacerdote comia o melhor. Ele tinha uma situação, como na divisão, né, ali das tribos, a tribo dos levitas, eles não receberam terra, mas eles tinham o sustento, as coisas providenciadas através ali do serviço de cuidar do templo. Então, João Batista não era pobre. João Batista não iria passar dificuldade. E quando ele diz que ele deixou as vestes de linho para usar pelo de camelo,
quando ele trocou as comidas, as coisas boas, a carne boa para poder comer gafanhoto, ele estava deixando bem claro ali que ele não era materialista, que ele estava ali para poder pregar o evangelho. Era, na verdade, um protesto com tudo aquilo que estava acontecendo, porque o templo estava corrompido. Então, pregue com desapego material, que tem muita gente pregando a palavra de Deus visando dinheiro. Pessoas que querem pregar em igrejas para poder receber dinheiro. Pessoas que querem ser cantores para vender shows, CDs, o que for, visando o dinheiro e não realmente fazer a obra de Deus. Tem uma frase do Billy Graham que diz assim: não existe nada de errado com homens possuírem riquezas. O erro é riquezas possuírem homens. São pessoas dominadas pelo dinheiro. É o famoso amor ao dinheiro. Isso que é a raiz, não é você ter dinheiro. Se você acha que dinheiro é coisa do diabo, mande seu dinheiro para mim. Simples assim. Me chama no direct que eu te passo meu Pix e aí você manda para mim. O problema é o amor ao dinheiro. Não seja servo do dinheiro. O dinheiro tem que estar na palma da sua mão para te servir. Não é você estar na mão dele sendo dominado por ele. O que você tem dado maior valor? Ele creu no batismo com o Espírito Santo e sabia que nada vinha dele, mas que Deus fazia através dele. Ele sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo, por mais que fosse algo grande, não era nada por ele, era tudo através dele. Não pregue o que você quer, pregue aquilo que Deus te chamou para você pregar. Outra coisa para encerrar: teoria e prática, você precisa ter os dois. Tem muita gente que tem prática, mas não tem teoria, tem muita gente que tem teoria e não tem prática. A gente precisa ter os dois, conhecer a palavra e praticar a palavra que conhece. Conhecimento é fundamental, mas é preciso ter amor. Não adianta você praticar, você ter a teoria e não praticar com amor. Pessoas que usam o que sabem para poder humilhar outras pessoas, ao invés de ajudar em amor aquelas pessoas. E outra coisa, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. É impossível você ser cheio se você estiver cheio de você. Você nunca vai ser cheio do Espírito Santo se você for cheio de você, de ego. Aquela pessoa que não se esvazia de si mesma, ela não vai ser cheia do Espírito Santo. E para terminar, o diabo continua seus esforços para fazer o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos terrível e o evangelho menos urgente. Então, se você foi chamado para liderar, tenha plena convicção de que você precisa exercer essa liderança com muita excelência, se capacitando, sendo cheio do Espírito Santo, buscando ter relacionamento com Deus, entendendo que as críticas virão, seja críticas construtivas ou destrutivas, tendo plena convicção de que aquilo que Deus te chamou para fazer, homem nenhum pode te parar. A única pessoa capaz de parar aquilo que Deus colocou na sua vida é você. Então, continue forte, continue firme, não deixe de continuar uma caminhada, por mais difícil que ela seja. Eu vi hoje um post do André Valadão sobre pessoas que são perseguidas e mortas por pregarem o evangelho. Ainda estamos em um país livre, então você não sabe o que é perseguição. Você não sabe o que é ser perseguido por pregar o evangelho. Uma pessoa se levantar e te atacar e falar mal e isso e aquilo, isso não é nada. Isso não é nada. Então agradeça a Deus por você estar em um país que você pode fazer live para falar do amor dele, você pode parar numa praça para falar dele, você pode andar com Bíblia, distribuir Bíblias. Exerça aquilo que Deus te chamou. Eu não sei o que Deus me chamou para fazer. Sabe sim. Pregar o evangelho a toda criatura. Independente se você é líder ou não, pregue o evangelho a toda criatura. Se você gostou dessa live, manda essa live para outras pessoas. Se isso fez algum sentido na sua vida, te ajudou em algo, coloque em prática. Não seja cisterna que fica guardando, seja represa que coloca para fora, levando luz para as pessoas. Que Deus te abençoe grandemente, graça e paz.